Olá, olá, sou o Fábio Almeida da Gamned. Estamos começando aqui mais um episódio dos 100 milissegundos. É um projeto aí que a gente se propôs a discutir as transformações digitais que a gente viveu nesses últimos 10 anos e trazendo profissionais de diferentes áreas para ter diferentes abordagens aí sobre esses impactos tecnológicos que a gente viveu nos últimos anos. E hoje aqui um programa super especial recebendo o professor Marcelo Graglia. Ele é doutor em tecnologias da inteligência pela PUC de São Paulo, é graduado em engenharia mecânica e mestre em engenharia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje ele é professor do Departamento de Administração e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC. É um pesquisador, escreve sobre esses impactos, né, sociais das tecnologias. Hoje coordena também o grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade da PUC e o Observatório do Futuro do Trabalho. E é cofundador, né, e um dos líderes do São Paulo Media Lab, que é um instituto que desenvolve projetos e iniciativas focados em educação, cultura, transformação urbana e social. Então é uma figura aí que assim veio para fechar esse projeto de uma maneira muito bacana para a gente. Tudo que a gente falou nos outros programas, eu acho que hoje a gente tem uma visão de um estudioso, né, de um pesquisador. Obrigado pela presença aí, professor. Legal, Fábio. Obrigado pelo convite. Legal. Então vamos lá, começando aqui nosso papo. A gente, nesses programas, discutiu justamente com diferentes profissionais aí um jornalista esportivo, professor de história, psicanalista, né, sobre essas transformações que a gente teve nesses últimos anos. Então eu queria uma reflexão, né, para a gente iniciar sobre esses avanços tecnológicos que a gente teve nos últimos 10 anos na perspectiva, né, de pesquisa, né. Então a gente vive, né, nos últimos podemos dizer até nos últimos 30 anos, né, uma verdadeira revolução tecnológica. Mas a gente pegando esse recorte dos últimos 10 anos, acho que teve um avanço imenso, principalmente pela massificação da internet, né? Isso, é verdade, é verdade. Né? A gente, na verdade, tem, sei lá, desde a Revolução Industrial, né, que quando estudamos na escola chamava a Revolução Industrial, né? Sim, Agora foi renomeada para a primeira a Revolução primeira Industrial, revolução né? industrial. Então, nessa perspectiva da indústria, seria a quarta. Mas essa é uma visão muito da indústria, né? Acho que o mais adequado é a gente pensar em ondas de inovação. Então, nesse momento, a gente está no início da sexta onda de inovação. Então, teve a onda né, da produção em massa de automóveis, até da máquina a vapor, que equivale à revolução industrial, depois eletricidade, né, o computador, a internet, que foi a última. E cada onda dessa, ela modifica a sociedade de uma forma extraordinária. Ou seja, a tecnologia, junto com outros grandes eventos, né, pode ser eventos climáticos, pode ser uma guerra, mas essas ondas de inovação, elas são forças de transformação. E, e, e depois que elas passam, né, nada é como antes, né, tudo muda. Né? Então, a migração, por exemplo, das pessoas do campo para a Sim, cidade, né, a forma como a gente trabalha hoje, a forma como as escolas, as universidades estão organizadas, tudo isso sofreu influência dessas ondas. Né? E essa sexta onda, ela, como você bem falou, não tem uma data, né? Os eventos históricos não tem uma data e um sim, horário que começaram, né? sim. Mas eh, ela começou antes dos anos 2000, né? A gente pode dizer que começou ou melhor dizendo, no início dos anos 2000, né? Que você está falando, né? De 10 anos. E ela foi puxada por algumas tecnologias que hoje elas estão muito em evidência, né? Como blockchain, que é uma tecnologia ainda não tão disseminada, mas é uma tecnologia super importante que já está sendo usada. Realidade virtual, realidade aumentada também. E a inteligência artificial. Eu acho que do ponto de vista das tecnologias digitais, essas são talvez as mais simbólicas e a inteligência artificial a mais simbólica delas, né? Pelo impacto. E não são tecnologias que surgiram agora, né? Então, Sim, já vêm sendo estudadas há é, muito é, tempo, mas acho que tem um fator que é quando fura a bolha ali, né, quando sai exato. da academia ou quando sai do laboratório ali, né. E quando ultrapassa as barreiras as restrições, né? Sim, Então, por exemplo, a IA ela começou na década de 50, né? Talvez os primeiros ensaios ainda na década de 40, na verdade, né? Na década de 50 é que ela foi chamada de inteligência artificial, recebeu esse nome e tal. Mas haviam restrições, né? Restrições de capacidade computacional, restrições de dados, né? Porque a IA, né? O que a define é
é um sistema de computador que aprende, né? Sim, Essa é a definição básica dela. sim, E aprende com dados, né? E os dados, não havia tantos dados disponíveis, sim, né? sim. E aí e a própria internet, que acabou, como você bem disse, viabilizou. E uma onda, ela se apoia nas anteriores, né? Tá. Então a onda da internet, a própria internet é uma plataforma, né? Sim, sim. Até uma outra discussão a gente estava falando, algumas pessoas tentam fazer uma comparação entre o que está acontecendo com o IA agora, aconteceu com a internet. Essa comparação deve ser feita com algum cuidado, né? Tá, Porque a internet é uma plataforma, então em cima dela muita coisa brotou, tá, né? A IA já é uma tecnologia mesmo, né? tá. E é mais Pura. uma coisa mais robusta, É uma coisa talvez. mais intensa, quer É, dizer, talvez seja um equívoco falar que é mais intensa que a internet, mas a internet, enquanto, se a gente pensar nessa imagem de plataforma, ela permitiu que outras coisas acontecessem. Então, assim, até uma das coisas que a gente pesquisa no Observatório do Futuro do Trabalho, né? Em termos de geração de trabalho, emprego, etc. Né? A internet gerou muito mais emprego do que eliminou. sim, Substituiu vários, sim, como a gente sabe, né? Mas gerou muito mais, né? Uma sim. proporção de 3 ou 4 para 1. Né? Mas, de novo, era uma plataforma, né? Coisas que, tanto as plataformas, digamos, físicas, orgânicas, enfim, são apoios onde outras coisas florescem, né? Já a IA tem um outro comportamento, né? Então, Tá. essa onda é uma onda diferente da anterior nesse aspecto. E quando a gente fala eu acho que quando eu falo dessa massificação da internet, que a gente pode pegar, que é justamente o uso dos smartphones, né? Que até no primeiro programa que a gente gravou, que foi com o José Alves, que é um historiador da Unicamp, que ele trabalha também com os vestibulares, né? Na coordenação do vestibular da Unicamp. E aí a gente comentou, né, no início que assim, em 2013 o acesso da população à internet era 40% da população brasileira. E a gente chegando agora em 2023, isso bate 90% segundo dados do governo. Sim. Mas é um dado mentiroso, né? Porque se a gente pegar o acesso de qualidade à internet, né? Então, quem tem uma internet de alta velocidade, quem tem um notebook e tal, mas a gente tem esse número de 90% que as pessoas têm um smartphone e tem dentro do smartphone a vida acontece ali dentro. E aí a gente pega, assim, a população usando, né, massivamente a internet, você tem muita coisa acontecendo ali, e a gente cai nessa coisa das profissões, né, e de oportunidades ali que a internet gera. Quando a gente fala de inteligência artificial, é um pouco, mais aprofundado, né, então não é, eh, personificado na figura do ChatGPT, né? Assim, essa discussão furou a bolha, né? Então, assim, quando a gente pega a área de marketing, já se usa inteligência artificial, algoritmo ali no dia a dia, mas quando essa discussão fura essa bolha, né? E mais gente está usando ali, né? Isso pode dar um impacto, né? Também nesse dia a dia, né? Como é que você olha isso? Assim, porque assim, uma coisa é você usar a internet no mobile, né, e você tem um plano de dados ali talvez ilimitado que você vai ficar dentro do WhatsApp ou dentro de uma rede social específica, e outra coisa é você usar a inteligência artificial no trabalho, né, utilizando talvez um outro viés, né. Sim, 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 sem dúvida. Acho que o que você falou é super importante, né? Porque a gente tem que avaliar as coisas com uma certa profundidade, né? Então, esse dado de 90% das famílias que tem, né? Até acho que foi o, o órgão gestor da internet no Brasil, né? Que publicou uma pesquisa Sim, sobre isso, sim, publica pesquisas sim, regularmente, sim, né? Que trouxe esse dado. Então, quantitativamente, isso está correto, né? Agora, sim. qualitativamente, e no relatório deles, eles falam isso, né? Uhum. Já é uma outra questão, né? Porque a internet de qualidade não chega para todo mundo. Não. A gente viu isso durante a pandemia com a educação Sim, pública, foi sim, uma tragédia, sim, sim, né? sim, E por trás disso tinha uma visão equivocada e um discurso equivocado de que tá tudo bem, que sim. tem internet para todos, Não. né? Então a gente tem que ficar muito atento nessas questões, né? Sim, Esse é um ponto. E no ponto do chat GPT, como você fala, né, dessa questão de furar a bolha, é o fator potência, né? Porque uma coisa é uma aplicação restrita em alguns segmentos, alguns campos, né? E o outro é a hora que isso expande, tem muita gente usando, né? sim, sim, Aí o fator potência muda tudo, sim, né? sim. É como a gente fala a questão de fake news, né? Você fala, fake news sempre existiu. Não, não. Mas não nesse volume. Fofoca sempre existiu, mentira sempre existiu. Fake news é outra coisa. É. É tudo isso, mas levado numa potência com o uso de inteligência artificial, Sim, né, dos sim, robôs, sim. e com uma estética definida, com design definido, etc. E tem um alcance que na hora que você vai Exato, desmentir, aquilo já exato, né? discriminou, né. Exato. Então a potência muda tudo. Tá. E esse
E assim, a gente falando, puxando um pouco para a educação, né, para a de Tá. educação e até falando um pouco da pandemia, né, assim, como eh, a pandemia, acho que também, talvez daqui a alguns anos, né, a gente vai usar sempre a pandemia como um parâmetro ali de uma mudança profunda na sociedade em termos de adoção de tecnologia, né? Então isso que a gente comentou quando essa coisa de estudar em casa, não é todo mundo que tinha a possibilidade disso, mas ao mesmo tempo talvez abriu, né, a cabeça talvez de muita gente que não utilizava, muitos professores que não utilizavam, né, esses recursos para aula, ou muitas empresas que não adotavam o home office, né, ou eram contra. Eu acho que a gente pode usar também a pandemia como um ponto ali de virada, né, em relação a isso, da sociedade em relação a como a gente via a tecnologia e como no pós-pandemia isso reflete, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acelerou muito, né? Acho que esse processo de transformação digital, ele foi hiperacelerado, né, na pandemia, tanto na questão da educação, quanto das empresas começando a utilizar sistemas, né, e investindo em automação, né? Sem dúvida, foi um divisor de águas nesse aspecto. Como em termos de aula, de educação, de absorção, como é que foi esse pós-pandemia, assim, né? Assim, teve um atraso em relação aos alunos, ou isso foi administrado? E está tendo impacto até hoje, ou isso já está mais administrado? Então, essa é uma questão super importante, né? Porque sim, teve, né? Então era perceptível o desenvolvimento de uma classe que era presencial versus uma classe que só teve aulas remotas, né, remotamente. Então, digamos, era o que era possível, sabe? A perspectiva acho que é essa, né? Agora, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Porque tem uma série de aspectos, né? Tem uma questão de complexidade, né? De atenção, de foco, né? Sim. Então, isso, pelo menos na universidade, né? Por exemplo, na PUC São Paulo, a gente fez a virada muito rápido. Acho que praticamente em uma semana, acho que 90% dos professores e professoras já estavam usando. Então, foi Tá, muito rápido, foi muito tá. interessante. E em 2 semanas, acho que 100% Já estavam online. já estavam online, Tá. né? A universidade foi muito ágil nisso. Mas tem um trabalho, né, depois na volta do presencial, no caso da graduação, né, de você trabalhar recuperando as Tá, turmas, né, tá. esses estudantes. E não só o aspecto de conteúdo, né, mas o aspecto de relacionamento, Uhum. de iniciativa. Você vê uma série que hoje a gente chama de competências, né, Tá. que estão sendo demandadas, Sim. que se perderam, né, ou não se desenvolveram, melhor dizendo, Tá. né, nesses jovens, né. Então isso teve. Mas essa questão que você coloca, ela não é só o efeito da pandemia, né? Acho que tem também a questão, quer dizer, combinado a isso, né, a pandemia quanto um evento catastrófico, né, conjuntural, mas tem a questão estrutural da digitalização. Então, em Tá. termos de educação, o que a gente está percebendo, ou muitos estão percebendo, né, que questões como a capacidade de prestar atenção, né, a capacidade de ter foco, né, a capacidade de ter pensamento crítico, a capacidade de fazer uma pesquisa, de ter um aprofundamento, ela está sendo Tá. muito impactada, sabe? Não é pouco impactada. Então, ao mesmo tempo que você fala, tem a coisa da massificação, isso gera acesso. Então, eu sempre digo que, somente essas tecnologias digitais, elas trazem coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Tá. E não é uma conta de menos, né? Do tipo, olha, o saldo é positivo. Não, não existe essa conta. É Tá. um equívoco fazer essa conta. Porque ao mesmo tempo você ganha algumas coisas, ao mesmo tempo você perde outras coisas. Então a gente tem que olhar muito, acho que é o pensamento de risco, né? Que a gente usa no mundo corporativo, no mundo das organizações, enfim, estratégico, de como eu lido com esses riscos, né? Como eu minimizo, como eu mitigo esses riscos, né? É isso, assim, a gente tem, quando a gente fala da internet, dessa coisa do trabalho, né, a gente tem hoje uma economia mais colaborativa, né, a partir, né, da internet, mas ao mesmo tempo a gente tem, doenças modernas, né, mais Exato. ansiedade, né, tem essa coisa das fake news, né, que impactam a sociedade, né. Então, ao mesmo tempo hoje que a tecnologia ela é essencial, né, no dia a dia, até brinco que a senha do Wi-Fi é que nem pedir um copo de água, né, a gente não nega a ninguém, né. Exato. Porque hoje se a gente fica sem o celular ou fica sem acesso à internet,
num período do dia é meio desesperador, né? Então, e aí fazendo gancho justamente assim, hoje com essa e a gente já entrou nisso, assim, né, desses aspectos positivos e negativos, né, e essa coisa da internet, da tecnologia ser essencial na vida das pessoas, né. Isso é um caminho sem volta, assim, eu acho que não tem. Sim, sem Você dúvida, sem concorda dúvida. com isso, assim, que Sim, não tem muito. inexorável. Mas aí a gente tem desafios em relação a isso, né, que assim, talvez, a gente está passando por regulamentações aí, né, vindas do governo nas plataformas, nas grandes plataformas, né? E aí puxando para as grandes plataformas, assim, você acha que a gente vai ter vilões aí na figura desses donos de plataformas? E aí vou usar o exemplo do Twitter recente, né? Que o novo dono, né, mudou o nome para X, né, e tem uma polêmica em relação a isso. Você acha que porque hoje, assim, hoje o poder, né, está concentrado em poucas mãos, né, o poder dessa tecnologia, né, parece que a gente acaba sendo um fantoche, né, em relação aos algoritmos, ao que a gente recebe, né? Você acha que num médio prazo a gente pode ter essas figuras de vilões, assim, né, de controlando, né, essas Super tecnologias? vilões, né? É, É. Eu quero só voltar um pouquinho na tá. última questão sua, da educação, né? Quer dizer o seguinte, né? Esse negócio é tão importante. Tem um livro muito interessante, que foi publicado recentemente nos Estados Unidos, que chama Fábrica de Idiotas Digitais. Tá. E ele fala, é uma pesquisa feita que mostra que é a primeira vez, né, num teste geracional lá, que uma geração tem um QI médio menor do que a anterior. Caramba. Então, desde que começaram já há décadas medir, né, anualmente, né, a média de QI do QI, né, que é um dos fatores, né, obviamente não é o fator, é quase simbólico aí, mas é a primeira vez que cai. Isso está ligado à digitalização, está ligado às telas, né, está ligado a coisas que a gente falou, tipo você não ter mais foco, ter déficit de atenção e uma série de questões. Então isso é muito importante. A China também, por outro lado, ela regula, que é um outro regime, né, controla a quantidade de horas que os jovens podem ficar Na na internet. internet. Mas não é à toa, né? Porque eles querem formar uma geração, sei lá, competitiva, preparada. Então, isso já é um sinal de que se a gente for ingênuo na visão da tecnologia, né? Que tem uma série de coisas bacanas, obviamente, né? Sim, Na história da humanidade, o progresso está associado à inovação sim, tecnológica, né? sim, sim, sim. Claro, só que a gente não tem que ter uma visão pragmática, né? É exatamente aquela questão, o que traz de bom, o que traz de ruim, né? E agora, nesse momento, até essa semana passada, eu vi uma notícia, por exemplo, a Holanda está definindo a proibição de uso de celulares em sala de aula, Tá. sabe? Então, agora os governos, né, as universidades, as escolas estão começando a perder o pudor, né? Falar, não, cara, não é uma questão de liberdade de usar Porque aí o celular em sala de a aula, é gente uma cai na questão. política, né, de É, liberdade ou não, né. exato, tá? Porque esse discurso ele é terrível, né? Sim, Ele abre a porta para um monte de tragédia, né? Então não é essa discussão, né? A discussão é o seguinte, né? O que se propõe a fazer ali, né? Qual que é a missão? Qual que é o propósito de uma universidade, de uma escola? Do que ela vai ser cobrada, sim, né? Então sim. tem coisas que, como tudo no mundo, você tem que ter critérios, você tem que ter limite para as coisas, né? Então outros países já estão começando uma onda de, sabe, tipo, opa, vamos ajustar um pouquinho as coisas para que elas funcionem bem, né? Então esse é um ponto. Mas agora na sua questão, que é super interessante, dos supervilões, acho que já está acontecendo, né? Sim, sim. E isso está por trás exatamente do que você comentou, que é uma característica dessa nova onda, né? Que diferencia das anteriores, a onda da IA. Talvez o fator de maior diferenciação é a velocidade, né? Então tudo acontecendo muito rápido, né? Não dá tempo das instituições se prepararem, dos governos, das escolas, das pessoas, das empresas, né? Tudo muito rápido. Até que, como você falou de regulação, né? A regulação agora está em discussão. Imagina, né? Os sistemas de IA já estão no mercado sendo Isso, há muitos vendidos há anos, muitos né. anos, reconhecimento facial, causando um monte de problema, né? Discriminação, Sim, sim. enfim, preconceitos, né? Massa, né? Que esse é o problema. E agora que está se discutindo, quer dizer, a Europa está agora aprovando as primeiras leis, no Brasil está no Congresso a regulação da IA, discussão sobre fake news. Olha a diferença Sim, de timing, sim, né? sim. Então, esse é um problema. E aí, outra característica dessa onda é o que você citou, é uma concentração de poder muito grande para quem é detentor da E é tecnologia. perigosíssimo isso. Perigosíssimo.
né? O valor de mercado da Apple é maior que o PIB do Brasil, sabe? Então, assim, chegou as coisas chegaram numa situação que a gente nunca teve isso, nunca teve a situação no mundo, né? Hoje, as 5 maiores empresas do mundo são todas do mesmo setor, tecnologia. E nunca foi assim, Nunca né? foi assim. Sempre foi um mix. Você tinha uma empresa de petróleo, você tinha um banco, você tinha Uma uma montadora, montadora, você tinha uma empresa de varejo, né? E agora as 5 primeiras, e a proporção entre as 5 primeiras, né? Tem um ranking que é feito que são as 10 maiores, né? A proporção entre as 5 primeiras e as próximas, né? Da sexta, décima, é, aumentou demais, ou é, seja, é um indício de vai ficando um concentração, abismo, né? um abismo, de concentração de riqueza, né? E aí um dos riscos até, né? Dos impactos sociais se a coisa não for bem regulada, né, e não for bem discutida, é exatamente o aumento da desigualdade, né, desigualdade entre países, desigualdade entre cidades, inclusive, quer dizer, mesmo um país como a Inglaterra, que tende a ser um país que ganha com essa digitalização, você vai ter Londres muito mais rica e outras Tá. cidades do interior da Inglaterra mais pobres, relativamente, Hum, né, ao padrão de lá. Então, diferenças também entre empresas, aquelas que tiverem capital e pensamento estratégico para fazer a transformação digital em relação às que não Os que fizerem, não e entre fizeram, né? pessoas, né? Então, um dos desafios que a gente tem pela frente é o risco do aumento da E desigualdade. um risco, porque assim, a gente tem 5 empresas que estão do mesmo segmento e que elas ficam tentando se matar, né? Assim, no sentido de uma dominar, elas querem dominar todos as possibilidades que a gente tem de acesso, né? Então, Sim, de a gente ficar só num aplicativo, né? Ou ficar mais tempo dentro de uma plataforma, né? Isso é perigoso, né? Porque elas vão criando fórmulas, né? Para poder prender a nossa atenção dentro disso, né? sim, sim, E aí tem uma que eu acho que é super positiva essa discussão da regulamentação no Brasil, né, e de responsabilização, isso dá, né, discussão dá. mas é que é justamente isso, porque não tem uma transparência, né, porque na hora que a gente acessa lá o YouTube, né, uma plataforma de vídeo, não tem uma transparência do porquê que eu estou recebendo aquele vídeo de um segmento só, né? Ou você fica dentro, claro, baseado no nosso histórico de navegação, de comportamento, mas às vezes você fica preso, né, dentro de uma bolha de conteúdo, né, e não tem muito, né, como sair daquilo. E aí a gente cai na disseminação de discurso de ódio, né? Então, como é que se responsabiliza isso, né, de quem está ali, que é a busca sempre, né? Como é que eu vou ter engajamento, né? Como é que eu gero engajamento, né? Então, o engajamento só se gera a partir da polêmica, né? Só se gera a partir disso, né? Então, é bem complexo, né? Quando se a decisão disso está dentro de uma sala que tem lá poderosos que têm o mesmo perfil, né, de Sim, pensamento do sim, mundo, sim, né. sim. E com poder, né, com poder econômico de tamanha monta que Sim, interfere em elaboração de legislação, sim, né? Tanto é que eles, né, com lobbies, etc., bloqueiam, né? Nos Estados Unidos está acontecendo, no Brasil também foi um movimento, né? Aqui houve uma certa resistência do judiciário, agora recentemente do próprio governo, para evitar que as empresas, né, algumas empresas, algumas poucas empresas, comecem a interferir até, né, na questão do nosso arcabouço jurídico de como sim, regula os sim, setores, né? sim, sim. E, e, na verdade, né, Fábio, é que a gente está, digamos, numa estrutura que ainda está no século XX, com uma tecnologia do século XXI, sabe? Então, por exemplo, a legislação antitrust, né, que para regular tal empresa, ela dificilmente você consegue aplicar para um negócio desse, porque antes o que acontecia? As empresas atuavam em setores, né? Sim, Eu atuo em varejo, então você não pode ficar muito grande no varejo, né? Porque senão a regulação vem e resolve aquilo para evitar um monopólio, né? Uma espécie de sim, monopólio, alguma coisa assim. E agora não, essas empresas, né, elas são de que setor? Você fala genericamente tecnologia, né? Mas sim, a Amazon vende livros, né? Ela faz um monte de coisa. sim, sim, Então, sim, então ela né? Elas são transsetoriais, né? E são sim, transnacionais, que é outra questão, né? Que daí, em muitos aspectos, você não consegue responsabilizar a empresa na legislação, né? Por exemplo, do Brasil. O cara não sim. tem nem escritório aqui, não tem sede, Sim, sim, sim. Essa né? coisa das empresas de bet, né, esportivo, que Sim, dominaram aí, sim, né, o futebol, né, assim, muitas não têm, né, escritório aqui, não podem ser, né, você não consegue, você manda um ofício e você não encontra ninguém sim, para sim. poder responder Ninguém aquilo, né. responde. E aí tem uma coisa assim, quando, e essa dependência que alguns setores de varejo, de pequenos comerciantes têm, né, hoje da internet. Então,
se hoje, e aconteceu isso em alguns momentos aí, há 1, 2 anos, que é o WhatsApp cair ou o Instagram ficar instável ali, e muitos negócios que dependem daquilo para vender, para se comunicar com o seu consumidor ali, ficam um dia sem faturar, 2 dias sem faturar, porque não tem acesso. E aí você cria uma dependência dessa plataforma que é danosa, né? Eu sempre falo que as redes sociais é um terreno alugado, né? Que as empresas elas não podem ter todo o seu repositório de conteúdo só dentro dessas plataformas. Você precisa ter o seu próprio site, você precisa ter um blog, você precisa ter outros ativos digitais que não sejam só as plataformas, porque é um terreno alugado. Aí amanhã vem um milionário, resolve comprar e fechar, e aí, né? Exato, Todo o seu histórico está ali dentro. Né? exato. É a questão, de novo, do pensamento de risco, né? Hum, Assim, num exemplo mais simples, né, de uma apresentação na PUC de um grupo de estudantes, né, e, e ainda falei para eles, ó, leve um backup da apresentação. Né? E aí teve um grupo que não levou, né? Ah, professor, mas está tudo na nuvem. Só que daí a rede não funciona. não funciona. E aí, cara, você não pode pensar isso. Você vai numa empresa, apresentar para o cliente Tem que ter e um. falar, a internet não funcionou, cancela a apresentação. De repente, aquela era a única oportunidade que você teria, né? Sim. Então, é isso que você falou, é uma coisa relevante, né? Tem um É, pensamento que né, as coisas podem mudar, né? sim, E está sim. na mão de poucas pessoas, né? E aí isso acho que entrando nessa coisa do perfil do trabalho, tudo que aí é essa coisa que talvez o pensamento de quem nasceu digital seja diferente da gente que tem uma parte analógica, né? Então a gente Sim. sempre pensa nesse risco, né? Não pode não ter internet, então é melhor eu ter um backup aqui. É, E aí a gente pega a característica desses jovens, né, de uma geração que já nasceu digital e está entrando no mercado de trabalho, né? Como que essa relação no dia a dia também, né, de uso da tecnologia e talvez uma maior ansiedade pelas coisas, né, parece que tem menos tempo, né, então o estagiário ele já quer virar gerente em 1 ano, né, ele não tem essa paciência, vamos dizer assim, ou talvez essa estrada que tem que se ter para você ter maior inteligência emocional para tomar decisão e tudo, e não sim, é sim. só a competência técnica, né. Sim, sim. Isso a gente está bem no começo desse movimento, né? Aliás, muitas das coisas que a gente está discutindo é numa posição desconfortável, porque nós estamos no meio do fato histórico, a gente não tem o distanciamento necessário para se Sim, avaliar aquilo, sim, né? sim, A gente sim. está no meio do furacão e tentando Sim, dizer para que lado vai o sim, furacão, né? sim, Mas nessa questão, sem dúvida, né? Mas tem algumas coisas que digamos, algumas coisas, muitas coisas mudam muito, algumas coisas não mudam, né? Então, vamos imaginar, numa empresa, nenhuma empresa, digamos, imaginando um organismo vivo em sã consciência, por assim dizer, ele quer contratar gente que não tenha profundidade, não tem capacidade analítica, né? sim. Então, né, essa questão da formação, né, de muitos jovens que nasceram já, né, chamados nativos digitais, né, aqueles, e não são todos, obviamente, mas aquela parcela que não tem conseguido desenvolver essa capacidade, vai ser difícil se sustentar, né? Porque tem essa coisa, eu já quero, e se você tem uma situação hoje, por exemplo, de falta de mão de obra, então muitas coisas as empresas aceitam, porque não tem opção, mas as coisas vão se normalizando, né? Ah, mas hoje tem uma demanda, né? A gente hoje no Brasil, por exemplo, forma 1/4 dos profissionais de tecnologias necessários, né? Tá. Mas no médio prazo, né, médio e longo prazo, isso vai se normalizar, certamente. Porque tem demanda, É, né. porque tem demanda. Então, algumas coisas que estão sendo toleradas nesse momento não serão lá na frente, né? Então, é uma questão bem complexa, né? E até quando você falou dessa questão de não se basear somente, né, sei lá, numa plataforma, né, alguma coisa, né? Isso acontece até na guerra, né? Eu dei uma entrevista recentemente falando sobre guerra cibernética, né? Tá, O primeiro ataque da Rússia contra a Ucrânia foi em cima, foi no aeroporto de Kiev, na parte de controle do aeroporto, tá. né? E que já estava em processo, digamos, de automação. E derrubaram, né, literalmente, o sistema do aeroporto, o aeroporto apagou. Só que como eles ainda não estão tão avançados na instalação, eles ainda tinham sistemas Ah, tá, analógicos, né? tá, Foi alguém lá e ligou a chave, voltou a tá, funcionar, entendeu? tá.
Agora, se você pega um aeroporto, por exemplo, de um país que está 100% digitalizado e não tem um outro sistema de redundância, né, um ataque cibernético para aquilo, né. Então, assim, eu te falo assim, mas você tem que pensar nessas coisas, né, porque a Sim, guerra é uma probabilidade concreta, né, sim. uma como você falou, né, alguém ir lá e comprar uma plataforma e virar aquele negócio de cabeça para baixo é uma possibilidade concreta, Sim. pode não ser uma probabilidade É, alta, porque não, mas assim, eles não têm, claro, né? Essas plataformas visam lucro, né? Tem ali um propósito, né, por trás disso, mas esse propósito pode mudar, né, do dia para a sim, sim, noite, né? sim, sim. Essa coisa dos acionistas, dos interesses, né, do mundo vai mudando. E aí acho que legal isso que você falou sobre a guerra, né? Assim, então, talvez as guerras daqui para frente sejam, não tenham armas de fogo mais, né? Não tenham um canhão, né? Mas não tenha bomba, né? Mas tenha outros tipos de ataques que vai prejudicar uma nação de uma outra maneira, né? Acho que vão ter as 2 coisas. Em relação à bomba, à arma, acho que só quem puxa o gatilho que cada vez mais vão ser robôs, né, que é uma coisa que a Tá, gente está discutindo um pouco hoje. tá, Mas eu acompanho o desenvolvimento da robótica avançada, que usa IA, né, tá. é simplesmente assustador. Quando você olha alguns robôs que, né, já estão produzidos, já estão funcionando. É a coisa do Robocop, né? Do filme, né? Cara, é Exterminador do Futuro, sabe, Tá, assim. Muita gente que pesquisa hoje, porque hoje tem uma mistura entre pesquisa, tecnologia e futurologia, sabe? Às vezes o campo se mistura e tem muita gente falando, e, enfim. E tem especialistas, às vezes, que falam assim: ah, cara, isso aí é ficção científica. Poxa, particularmente, falo, cara, não tire o olho disso, entendeu? Porque a ficção científica, no fundo, o que que é a ficção científica, né? É alguém que fez um pensamento muito disruptivo em algum momento, em de coisa algum, que assim, não era viável, não naquele existia, momento não era executável, não era né? É, executável, ou era sequer imaginável, né? E a gente tem muitos exemplos no mundo, desde submarino, helicóptero, o que você quiser. E aquilo inspirou, né, outras pessoas que viram aquilo, leram um livro, viram um filme, sei lá, e ficaram com aquele negócio na cabeça guardadinho, às vezes de forma inconsciente, e por alguma circunstância caíram num lugar, né, onde e no momento que aquilo era viável e fizeram, né. tá, Então acho que é lógico que a gente tem que tomar cuidado com o alarmismo, né, algumas sim. coisas apocalípticas, os pensamentos apocalípticos, porém acho que a ficção científica, ela a gente tem que olhar, porque ela é um sinal de onde as coisas podem ir, né, e no caso da guerra, É, total, a gente já está vendo, já está tá, vendo. já A tá, gente viu com drones, né? Ah, é. drone, isso aqui já está funcionando. O próximo passo são os cães de guerra E mesmo essa e guerra os da robôs. Rússia com a Ucrânia, né, que já se arrasta aí para um ano, mais de um ano e meio, né, Né? nessa guerra, a gente tem muita coisa silenciosa que a gente nem sabe, né, que está acontecendo ali Sem dúvida. entre as duas nações por conta disso, né, de ser uma coisa tecnológica ali, né, e não tanto Sim, o sim. gatilho, né, apertado ali. Então, hoje, só para completar o que você falou, está correto, né? Só que uma não substitui a outra, sabe? Então, a Sim, guerra cibernética, geralmente, ela começa antes. tá, Ela começa antes como uma arma de mobilização para você tirar a comunicação. A gente chama de infraestruturas sensíveis, né? Você derrubar infraestruturas sensíveis, né? Logística, né? Comunicação militar, essas coisas, para depois vir o ataque físico. então, e essa coisa, acho que voltando um pouquinho, né, do que a gente falou no início, assim, juntando com essa coisa alarmista, né, então, você comentou sobre a primeira revolução, né, industrial, e a gente sempre tem, né, nessas fases, esse tom alarmista, né, então pegar um exemplo simples aqui, né, quando lá nos anos 30, 40 que surgiu a TV, o rádio vai morrer e tal. Aí daqui a pouco, quando veio a internet, a televisão vai morrer. E chega um momento que as coisas vão coexistindo, né? E hoje a gente tem, né, um tom alarmista quando a gente fala, né, da inteligência artificial, da substituição do trabalho, que tem um tom alarmista de que isso vai. Mas aí, hoje talvez essas transformações sejam muito mais rápidas, né? A adoção. Então, o rádio permaneceu por muitas décadas, a televisão permaneceu por muitas décadas, aí veio a internet, né? E aí hoje as coisas coexistem ali com outro olhar. Hoje, como é que tem que lidar, né, com isso no dia a dia, para não cair, né? A gente tem que estar atento, óbvio, mas também para não se desesperar, né? Assim, tem uma medida para isso? Tem a boa e velha medida, né? Digamos, da leitura da pesquisa mais qualificada, né? Se a gente ficar olhando só notícia, né, na internet, né, como você falou,
a tendência, até porque a mídia precisa vender, ela vai soltar essas coisas mais bombásticas, né? E que isso, como você bem disse, sempre houve. E o problema disso é desqualificar o risco, Tá, né? Falar: "Ah, não, isso é alarmismo". Aí você desqualifica tá. quem está apontando, fala: "Ó, cuidado aqui". Não, isso é alarmismo. Aí isso é ficção científica, né? Então isso é um grande erro, né? A história mostra que isso já aconteceu em várias situações, não só com tecnologia, né, de você desqualificar um risco. "Ah, isso nunca aconteceu". Poxa, gente, né? Será que Sim, sempre o futuro repete o passado? Não, né? Então, esse é um aspecto, mas aí cai nessa questão da leitura, de tentar procurar fontes, de pesquisas, fontes mais científicas, não precisa ser uma coisa complicada, né, o que é científico precisa ser complicado, ele só é mais aprofundado, né, tá. e começar a ler essas coisas, né. Agora isso hoje está cada vez mais Mas difícil, é um quando você falou das desafio. bolhas É um inclusive, desafio, né? né, exato, é um desafio. Então a gente está falando que uma das ações estratégicas que inclusive o governo brasileiro, os governos de outros países estão fazendo, é um pouco o que nós estamos fazendo aqui, é levar a notícia, né, é disseminar para as pessoas começarem a tomar consciência e começarem a falar: "Eu quero entender o que está acontecendo, quero ler mais coisas, né, quero ouvir quem está pesquisando sobre isso", sabe, de entender isso. E no caso da tecnologia, até para professores, né, não somente, mas para professores, tem uma barreira, que fala: "Ah, não, a tecnologia eu não entendo, sei lá, eu estudei humanas, estudei Tá. biológicas", né, mas não tem nada a Não tem ver, nada a ver. a gente não precisa aprender a programar, né, Não desenvolver um não algoritmo. se trata de programar, né, porque quando a Não, gente usa, né, um smartphone, exato. A gente não programa o telefone, a a gente gente tá entende a mas lógica mas dele a e a gente mas aplicação, a gente né. está usando aquela Exato. tecnologia, né. Então é um pouco isso, né, no caso da IA, que parece uma coisa assustadora, é claro que ela tem a sofisticação e a complexidade, né, para desenvolvimento, etcétera, mas em termos da lógica dela e das aplicações, é simples de entender, né. É só a gente prestar atenção, né, e também alguém que explique sem querer complicar. Então, acho que o único caminho é esse, é o caminho da informação, Tá. sabe, de massa também, né, quando você está falando da Mas tem um papel enorme da sociedade, né, das grandes mídias, né, também sim, de também, se apropriarem, né, desse discurso, né, também de uma forma educativa, né, e não só com sim, a sim, polêmica. sim, E aí até fazendo, assim, a gente, em outros papos aqui, em outros episódios, a gente comentou sobre teve um momento, né, na internet que tinham as grandes figuras, os grandes filósofos ali que com grandes nomes que viralizaram, né, e tinham muitos views e tal. Aí hoje talvez a gente esteja vivendo uma era de muita conteúdo sobre psicanálise, né, muita gente falando sobre isso. E aí a gente falou sobre os perigos desses gurus, assim, né, que tem muita gente falando besteira e tal. E hoje com um maior fomento aí da inteligência artificial, vão aparecendo especialistas e gurus em relação a isso. sim. Se você como estudioso, né, que está dentro de uma universidade, né, que tem grupos de estudo, que tem um olhar sério, como é que você vê isso e como é que se combate, né, se é que dá para combater esses gurus que aparecem, fique rico com inteligência artificial, né? Sei lá, e a gente sabe que não é assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma parcela da população que quer receber essa fórmula pronta, né? Sim. Como é que se combate esses gurus aí que se apropriam desse discurso? Isso é um desafio, acho que tem alguns caminhos, né. Vou dar um exemplo, né, a Finlândia, ela incorporou na escola básica dela, oficinas de como elaborar fake news para os jovenzinhos, para as crianças. Tá, Eles aprendem como faz. tá. A ideia é o quê? Que eles virem disseminadores de fake news? Não, Hum, é que eles entendam o que que é uma fake news. tá, Então eles trabalham de uma forma que ele fala: "Entendi". Então quando ele topa com uma fake news, ele fala: "Não, isso aí é fake news", né. Ou seja, a educação básica é um caminho, né, não só a básica, né, também a educação superior, né. Então assim, incluir essas reflexões, esse pensamento crítico, né, a questão da dúvida, a gente ter, "Será que é isso?", né, que é o pensamento crítico, né, de onde vem essa fonte? Então, esse tipo, digamos, de educação, para assim dizer, né, de orientação, ele precisa ser incorporado. Então, um dos caminhos, acho que um caminho é a informação, né, que eu falei, os governos têm um papel muito importante, as empresas têm um papel importante, as organizações da sociedade civil têm um papel muito importante de levar a notícia e apontar essas coisas que você está falando. E quando você coloca a dúvida, uma boa sim, parte das pessoas já pensa, sim, já começa a falar, opa, será que é? Será que o que esse cara está falando é verdade? Né, da onde que ele por que que ele está falando sobre esse assunto, né? Ele estudou isso aí, ele pesquisou isso daí, né? Ou ele está reproduzindo alguma coisa?
sem base alguma, né? Então, acho que esse é um caminho. Outro caminho é o caminho da educação, né? Que é um caminho mais lento, mas é um caminho de consistência. E aí Você mudar os currículos, incluir esse debate. só se muda com a educação, né? É, Mas você vê com otimismo assim o cenário brasileiro hoje assim em relação a isso? então, nesse momento não, né, porque como eu comentei agora há pouquinho, né, vários países têm assim estratégias muito bem definidas para essa coisa da transformação digital, indústria 4.0, digitalização, né? E são estratégias que não visam somente questões econômicas, sempre visam, né, de aumentar a relevância, a competitividade do país, etc. Mas alguns países, por exemplo, a Alemanha, que eu sempre cito, que é um exemplo interessante nisso, mesmo a China, se preocupam, por exemplo, com os impactos sociais. Então, eles discutem o que muda na educação para esse novo mundo, como é que muda os serviços de segurança social, né? Tá. A Alemanha, por exemplo, quando começou a questão da indústria 4.0, eles aumentaram o tempo de seguro-desemprego de lá, o equivalente ao seguro-desemprego, porque sabiam que a pessoa que perdeu o emprego ia ter mais Vai dificuldade demorar mais de se tempo. realocar, Tá. né? Precisa se É, requalificar, né? é. Então, eu até acompanhei, no caso da indústria 4.0, o lançamento ainda foi no final do governo retrasado, naquele governo do Temer, né, o lançamento do programa brasileiro, né? Mas aquilo parou ali, né, porque era final de governo, apagar das luzes, né? Depois Tá. entrou o governo seguinte, que foi o anterior, né? Então, hoje a gente tem agências, tem não sei o quê, mas isso é muito tímido, porque esse assunto é muito importante, é muito Tá. estratégico. Então, hoje, então, como diz um amigo, eu sou um pessimista esperançoso Tá. nesse aspecto. Acho que a gente tem que correr atrás do tempo perdido Tá. nisso, porque essa é uma questão que envolve competitividade econômica do país. Isso, obviamente, está ligado com a questão social, né? E, e não tem como esse desafio ser superado somente por empresas, organizações, universidades. Em todos esses países que eu citei para vocês, os Estados Unidos, Alemanha, França, China, Coreia do Sul, Israel, o governo é sempre o componente que lidera isso, organiza os ecossistemas, Como política pública mesmo. desenvolve as políticas Uhum. públicas, né? Porque o que hoje eu vejo, assim, eu tenho um filho de 6 anos, está na escola, assim, aí uma escola particular, e assim, aí tem todo esse olhar para tecnologia, de desenvolver projeto, né? Então as crianças vão crescendo com esse olhar, né, sobre o mundo que elas estão vivendo. Mas se a gente fizer um recorte social do Brasil, não é a realidade, não é uma política pública, né, educativa para todas as escolas. Exato, Então tem uma escola na periferia que tem um menino de 6, 7 anos que não está vendo isso, né, que está exato. vendo outras coisas e que talvez esteja vendo a internet ou só como uma coisa de consumir conteúdo, assistir desenho, ver o youtuber ali, né? E aí se resume aquilo, né? E não vê como uma perspectiva de futuro mesmo de trabalho que aquilo vai fazer parte, que a tecnologia vai fazer parte do dia a dia, né? Sim, E isso é complexo, né? Porque aí a gente vai, ao mesmo tempo que a tecnologia, né, como a gente falou, traz muitas oportunidades, mas ela vai deixando o mundo cada vez mais polarizado, né? Não tem mais o exato. meio do caminho ali. Ou a pessoa não é, ela vai ser uma analfabeta digital total e tem uma pequena parcela que vai ter aquilo como um ativo no dia a dia, né, para poder Sim, trabalhar. sim, sim. Porque essa é a questão essencial em relação a tudo que está acontecendo agora, né? Tem que ser bom para todos, né? Você fala, a internet vai trazer muitos benefícios, ou a inteligência artificial vai muitos benefícios. Para quem? Né? Não pode ser para poucos, né? Porque, né? A Mas gente não já faz não sentido, faz né? sentido, não faz sentido, né? Então essa é uma discussão, né, que no caso do Brasil a gente precisa tê-la a todo momento. Eu vi uma fala sua que eu achei fantástica, que é sobre. Hoje a gente já tem tecnologia para acabar com a fome, por exemplo. Né? Sim, Assim, a gente produz mais do que precisa sim. colocar num prato diariamente, mas não consegue executar. Né? Isso é complexo. Né? Eu até essa fala eu baseei num artigo quando eu estava terminando a minha tese de doutorado, um artigo do Keynes, do economista, né, John Sim, Maynard Keynes, né, que ele fala perspectivas, acho que a palavra é essa, perspectivas econômicas para os nossos netos daqui a 100 anos. E é muito interessante, porque ele fez isso em 1930, né? Quando eu fiz a pesquisa de doutorado, eu estava mirando o que poderia acontecer em 2030, né? tá. Daí quando eu vi 100 anos, né? Falei, nossa, eu preciso ler isso de qualquer forma.
E é muito interessante. É um artigo simples, poucas páginas, inclusive, assim. Simples, não sei, é genial, né? Genial. É simples no sentido de. Não, e para ser simples precisa ser genial, né? Para passar, Exato, para né? pegar um assunto É, complexo, é. né? E ele colocava, ele já vislumbrava que os ganhos de produtividade gerados pela tecnologia estavam gerando, né, ganhos econômicos. Ele falou, olha, em 2030 aproximadamente, isso vai gerar uma riqueza tamanha, né? Então a boa notícia é que nunca elas vão superar a chamada era da escassez, você vai ter recursos para fazer, né, tudo, educação pública de qualidade, transporte, segurança, etc, etc. Essa é a boa notícia. Aí ele falou, a má notícia é que até agora, né, a humanidade, a sociedade humana não foi pródiga em distribuição de riqueza, Uhum. né? Então, assim, a tecnologia, digamos assim, pode nos redimir do ponto de vista de eliminar a escassez de recursos, né? Mas precisa haver uma mudança de pensamento e de ação, né? Pensamento e ação, no sentido de fazer essa pergunta, né? Ou ter esse questionamento, ou ter esse posicionamento. Tem que ser bom para todo mundo, né? E ter essa preocupação, regular, onde for preciso taxar, né? Para gerar políticas públicas, tem que haver um equilíbrio, né? Porque senão a sociedade não para em pé, né? Tudo se rompe, tudo não faz sentido. Sim, sim. E aí, pegando, saiu recentemente um relatório sobre o futuro dos empregos, né, que é do Fórum Mundial Econômico, e pegando só um recorte, assim, que tem uma redução ali de mais. O relatório anterior apontava que 47% das empresas iriam automatizar muitas etapas, né, do processo ali, que nesse último caiu para 42%, né? Então talvez exista um outro olhar em relação à tecnologia, talvez para privilegiar os empregos, né, de uma outra forma. E aí eu coloquei aqui na pauta, né, um destaque para as habilidades disruptivas que eles estão falando, sempre tem um nome novo, né, que Sim. são as soft skills, né, que a gente Aham. fala no dia a dia, que olha muito para soft skill mesmo, né? Para a gente ter que essa coisa, eu destaquei algumas aqui, pensamento, o que vai se destacar nos próximos 5 anos, né? Para ser relevante é o pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, motivação e autoconhecimento, alfabetização tecnológica, atenção aos detalhes, empatia, escutativa, liderança, né? E influência social são alguns dos que estão ali. E que aí talvez tenha uma preocupação, né, da gente ter um equilíbrio, né? Então hoje a gente tem muita tecnologia disponível, mas ao mesmo tempo, para a gente se destacar como profissional, a gente tem que usar outras habilidades, que não seja só a técnica, porque a técnica é que nem hoje, assim, talvez não precise mais fazer um curso de Excel, né? Porque você vai colocar a fórmula ali, né, numa inteligência dessa, ele vai te resolver aquilo, né? Você precisa talvez saber comandar aquilo, entender o que você quer, que é uma outra coisa. Mas no dia a dia, para você liderar uma equipe, para você tomar decisão, né, você tem que ter outras habilidades e que não é tão simples assim, né? É verdade, é verdade. Bom, o Fórum Econômico Mundial é uma referência super importante, né, super interessante. Os relatórios deles são muito bem elaborados, né? A gente só tem que olhar, pensar um pouquinho, assim, qual que é a metodologia da pesquisa deles, né? Eles fazem uma pesquisa de percepção. Eles Tá? entrevistam um número significativo, né, de lideranças, de De empresas, etc., empresas, né? né? E perguntam no que você está investindo, né? Então ele meio que capturam aquela profecia que se autoconcretiza, né? Se eu não me engano, foram 800 empresas. Exato, assim, mas também do ponto de vista econômico super representativo, são tipo Sim, sim, 800 sim. gigantes, né, Que, muito que poderosos. talvez Exato, tenham 70% do exato, faturamento. né. Então eu acho que para algumas questões essa metodologia funciona muito bem, né, para outras nem tanto, Tá. né. Então primeiro que é uma ressalva, quando a gente compara algumas pesquisas, você pega o Fórum Econômico Mundial, daí você pega uma outra consultoria mundial, ou pega uma outra, às vezes os números são totalmente divergentes, né. Tá. Então a gente, como eu falei, a gente está no meio do furacão tentando ver o que vai acontecer, para que lado ele vai, né. Então a gente, e isso é inevitável, né. Todo mundo que está aqui nesse momento Sim, sofre dessa restrição, é inevitável, e mesmo assim a gente tem que fazer, né, porque a gente não vai ficar, deixa o vento me levar, né, sim. mas, então, mas também não dá para a gente cravar tudo, né. No caso até das profissões, né, ele até, eu achei que esse relatório ele está com uma visão, assim, digamos assim, entre aspas, otimista Tá. demais, né. Você acha que Ah, pode ser proposital, assim, talvez, ter um viés ou não, assim? ah,
Então, eu não tenho condição de avaliar. Se eu Tá, der uma opinião assim, como você está falando, que eu nunca tá, pensei sobre isso, eu falo assim, tá, eu acho que não. tá. Acho que não. Acho que eles têm um. Tem uma É, metodologia tem uma e metodologia, tem uma tá, isenção para fazer isso daí. Acho que tá, não essa não. Talvez não seja a questão tá, chave, né? Acho que mais a ver essa questão, como eu falei, do contexto que a gente está e tá, às vezes os próprios limites da metodologia que você adota para fazer uma pesquisa, né? tá. Então, quando você olha, por exemplo, nesse último relatório deles, né, tem uma visão, várias essas profissões aqui vão reduzir muito, né? Algumas vão se extinguir, outras vão diminuir a quantidade de pessoas que trabalham, o número de postos de trabalho, mas por outro lado vão surgir essas outras, né? Isso está surgindo, está aparecendo muito, né? Aí você olha, quais são as novas que surgem? Pô, são todas ligadas, e algumas um pouco esdrúxulas, né? Engenheiro de prompt, né? Especialista em cibersegurança. Aí você olha, eu falo, mas quem que vai conseguir exercer essa profissão, né? E hoje a gente fez pesquisas com 6 lideranças das maiores empresas de tecnologia que trabalham no Brasil, pessoas de recursos humanos, e é muito claro. Então você tem uma quantidade muito grande ainda de pessoas desempregadas, precisando de trabalho, e tem vagas que as empresas não conseguem preencher. Então, assim, tem uma contradição Sim, aparente, né? Mas não é uma contradição, é porque sim. a sofisticação dessas novas demandas de trabalho são muito diferentes e muito sofisticadas para a maior parte das pessoas, né? Estou falando, o assunto Não é simples, assim, não né? é Tem simples, que né? e essa coisa da formação, né, também, assim, não dá para se ter uma formação tão rápida, né. A Mas coisa da velocidade, e ao exato. mesmo tempo tem esse desafio dos profissionais, que é essa coisa que a gente fala long life learning, né, de você não pode parar de estudar, mas ao mesmo tempo você não vai ser especialista num tema em 6 meses, né, assim, depende de aprofundamento, né, Exato. Por isso que a questão da velocidade, né, que eu citei, que é a principal definição, ela muda tudo, né? Ela traz um desafio que a gente está. Agora nós vamos descobrir como é que a gente lida com isso. E na questão né, das chamadas competências que eles colocam ali, né, e outros colocam também, tem um conjunto mais ou menos parecido das principais organizações que fazem pesquisa, né? E, tem a ver exatamente com aquilo que a máquina não dá conta, tá. né? Então, pensamento crítico. Cara, IA não tem pensamento crítico, ela é probabilística, é uma máquina, ela é um negócio matemático, né? Que nem o ChatGPT, né? Tem muita Sim. gente que acha que o ChatGPT sabe o que está dizendo. Ele não sabe Não, o que está dizendo ele nada. só repete, né, coisas que são alimentadas Ele ali. faz uma análise probabilística de quando ele vai construir uma frase, qual a palavra que estatisticamente é mais provável que ela esteja ali. Sim, sim, Então, a máquina não sabe o que ela está falando. A sim. gente, isso que eu falei, a gente tem que E tem entender um algumas pouco e tem isso. algumas informações erradas, assim, né, porque Muitas pega o ainda. senso comum de algumas coisas, né. Exato, o Hum, senso comum é uma armadilha, né. hum, Minha avó dizia o seguinte: "Se todo mundo pular no rio, você pula atrás", né. é, É um pouco isso. Então, assim, tem uma armadilha nesses sistemas que é isso, ele pega uma base existente, que é um problema típico da IA, né, inerente à IA, né, que usa dados. Se os dados foram gerados, por exemplo, de atitudes, discriminatórias, ela racistas, vai ser ela racista, vai né. ser ela vai Hum, ela vai ser racista, né, por assim hum, dizer, né. E esses sistemas como o ChatGPT, o Bard, né, e outros, eles, vão na probabilidade do negócio acontecer. E às vezes é como você falou, é o senso comum errado, hum. né. E aí e tem uma coisa que eu também vi numa entrevista sua que ele é feito por um perfil de profissional, né, que tem uma visão de mundo muito parecida, né. E você não tem diversidade também em quem constrói essas coisas. Acho que isso também é um ponto que é legal falar, né, assim, que é isso, assim, então Sim, se você tem engenheiros, né, que estudaram na mesma universidade, né, que tem uma classe social parecida, todos homens, todos todos brancos, todos brancos, né, heterossexuais. e assim, você vai ter uma visão de mundo desses caras, né. Exato. E aí hoje a gente tem uma realidade de mundo que não é essa, né, assim, a gente tem que ter e acho que esse é um outro desafio, né, para se alimentar uma inteligência dessa com um pensamento diverso também, né. É o único caminho, né. A gente hoje está começando a florescer o conceito de design ético. O que é design ético? É como uma empresa ou que desenvolve, aí são poucas, né, vamos lá, 5 nos Estados Unidos e 3 na China, basicamente. Ou empresas que utilizam, aí pode ser todas, sistemas de IA nos seus processos, nos seus serviços, como elas, estruturam seus processos de desenvolvimento, né, de sistemas, tal, e de aplicativos, de aplicações, de uma forma mais segura, para evitar exatamente esses riscos, né, de vieses, por exemplo, e outros que não são só os bancos de dados que geram problemas, né. A própria tecnologia em si, ela tem características, por exemplo, você falou nisso, a sua fala, na questão de transparência, né.
algoritmos de aprendizagem profunda, eles são pouco transparentes, você não sabe Sim, qual critério que a é, máquina usou para é, decidir para cá ou para lá, né? sim, Tanto é que a gente tem hoje uma série de problemas nisso, né? Eh, a questão da explicabilidade, né? Como que fez o critério, né? Quem foi que fez, enfim, todas essas condições. Então, design ético é, digamos, um conceito, por assim dizer, que especialmente as empresas, mas os governos que também estão usando inteligência artificial, né? Como é, o governo brasileiro é super avançado em termos de tecnologia, né? sim, De governo digital, etc. Eh, que cuidados são tomados, a ideia de ter comitês de ética, usar ferramentas para controlar, etc. Mas a questão mais fundamental de todas, que sem ela nada dali para frente vai funcionar muito bem, é você ter nas equipes de desenvolvimento, nas equipes de pesquisa, nos próprios comitês, diversidade. É aquela coisa, sim, sabe, fundamento. sim. Fundamento. Se você tiver todo mundo que estudou, como você falou, na sua fala resumiu tudo. Todo mundo com a mesma formação, com a mesma cabeça, não vai enxergar a vida do outro, né? Não tem. E aí você faz com que a sociedade haja como siga esse pensamento, né? E a gente fica desequilibrado, né? Assim, porque parece que o que vale é só esse pensamento e não tem uma contrapartida, né, em Exato. relação a isso. Então, assim, a pergunta objetiva é o seguinte: o que que as organizações em geral, públicas e privadas, têm que fazer em relação a isso? Precisa ter programas sérios, efetivos, não de discurso, não de fachada, de inclusão à diversidade. Porque senão elas vão pagar a conta de ações, de perda de clientes, né, Sim. por conta de É, problemas que hoje esses tem, sistemas vão né, dar. essa coisa do ESG, né, uma discussão bem forte, assim, mas que também é isso, né, as empresas só começaram a correr atrás porque parece que hoje, se você tem uma política dessa, as ações valorizam, né? E aí as empresas começam a implementar isso, mas nem todas com a seriedade que se deve, né? Assim, parece que Sim, eu preciso ter aqui, né, um negro na minha equipe, preciso ter, né, alguém da comunidade LGBTQIAP+, preciso ter, né, mulheres, e aí eu tenho, ok, mas não é só ter, né, mas é você levar em consideração o pensamento dessas pessoas, né, e não ter solto na equipe, né. exato. Em Né. muitos casos, a diversidade está acontecendo só na agência de modelos, né? Porque quando a empresa faz a propaganda, É, é. você não acha, Mas você quase não acha um homem branco na propaganda. mas no board quem Pois toma a é, só tem homens decisão brancos, né? é, Então, é. assim, essa "Ah, escutei a opinião de vocês, mas quem decide sou é, eu", né. exato, né. Então, não Então adianta muito, né. mas isso é aquela questão, né, que a palavrinha sustentabilidade, né, que às vezes, como você falou, ela é usada de uma forma não superficial, não adequada. Mas, assim, essas coisas quando não são feitas, né, direito, ali na frente É, tudo cai, vai pagar a conta, paga a né. conta, né. E eu costumo falar que para esse tipo de coisa, a organização é o mesmo custo que você tem, de fazer direito e fazer para inglês ver. É o mesmo custo. Então, assim, É melhor fazer direito, poxa, né. faz direito. É. Não, legal. E para a gente ir pro final aqui da conversa, queria um olhar assim dentro desse período que você tem de estudos, né, em relação ao futuro do trabalho, a inteligência artificial, o impacto disso na sociedade. O que que você deixa? Me fala dois pontos assim de otimismo, né, para um futuro próximo aí, e um ponto de atenção, para não falar pessimismo, mas um Sim. ponto de atenção que a gente tem que ter um senso mais crítico assim para prestar atenção nesse futuro próximo, levando em consideração essa onda toda gigante de inteligência artificial. Não, legal. Acho que do ponto de vista, assim, dos benefícios, né, tem uma série de coisas, mas para elencar 2 questões, né. Uma é aquela que eu citei, que temos, né, numa economia capitalista, o ganho de produtividade pode gerar muita riqueza, né. Se essa riqueza for bem distribuída, isso é uma ótima notícia, né. Porque, como até você citou, né, a gente já chegou teve muitos momentos, ou até há pouco tempo atrás no mundo, não era possível evitar a fome. Sim. Não era possível, não havia recursos, não havia condições, não havia estruturas para isso. Hoje é, né. Então hoje já é possível, né. Algum tempo atrás não era possível fornecer saúde pública de qualidade, E aí né. fazendo um parênteses, como é que num país, né, como o Brasil, que tem 90% de acesso à internet, as pessoas passam fome, né? Não, a conta não É, fecha, né? e a economia nossa, o tamanho que ela Sim, tem, sim. não faz sentido, Não né, faz nenhum sentido. não faz sentido. Então, assim, uma questão acho que legal é essa possibilidade de crescimento econômico, de geração de riqueza. Isso é uma ótima notícia, né.
A outra é que a IA está sendo usada em campos muito interessantes, né? Por exemplo, aumento da longevidade humana, para melhoria de vacinas, né? Até na Covid, algumas empresas usaram sistemas de IA no apoio ao desenvolvimento, Sim. né? Isso acelera um monte de coisa. E se a gente pensar, foi rápido, né? A solução. Foi muito rápido. Se a gente Foi muito pensar rápido. num Você pega o contexto, histórico, num contexto histórico, foi muito foi rápido, muito né? rápido, exato, né? Então tem uma série de questões para melhoria de mobilidade urbana, mesmo aplicada em educação da forma correta, né? Pode melhorar o acesso, como você falou, né? Desde que você tenha infraestrutura que atinja todo mundo e se as coisas forem feitas da forma correta. Então tem assim muitas possibilidades positivas, como digamos a eletricidade, né? Sim. Acho que talvez a IA é mais interessante se comparar com a eletricidade do que comparar Tá, com a internet, como eu interessante. falei, porque uma é uma plataforma e a outra é uma tecnologia. Então Tá, tecnologia por tecnologia, eletricidade é uma tecnologia e IA também, né? tá. E então assim, quanta coisa boa pode vir, né? Então assim, é uma perspectiva muito interessante. Como houve, né, nessas outras ondas de inovação tecnológica, tem um monte de coisa, um monte de benefício, né, que vem junto. Em relação aos pontos de atenção, eu acho que vou falar com o olhar do Brasil, tá? Acho que Sim, não, acho que acho que o é isso que mesmo. mais é a nossa realidade, né? Eu vou destacar então duas questões, né? Uma é a importância estratégica de se ter programas, projetos muito intensos, sabe? Levando essa mudança muito a sério, né? Projetos que de alguma maneira conectem empresas, centros de pesquisa, universidades, outras organizações, envolva a sociedade, divulgue, leve a notícia, né? Crie estratégias para fomento de políticas públicas, né? Então esse é um ponto de atenção, como eu falei, que eu Tá. acho que a gente ficou patinando, enquanto tem muitos outros países que estão já muito avançados nisso daí, e acho que a gente não pode, ainda há tempo, né? Tá, Mas a gente não pode ficar uhum. mais 4 anos sem, Tá. sem ter investimento muito sério nisso daí. É assim, um outro parênteses em relação a isso, assim, até para saber sua opinião, se você concorda, né? Dentro da área de publicidade, mas a gente sempre fala que o Brasil, né, a América Latina, está sempre 5 anos atrasado em relação à adoção de algumas coisas em relação à Europa, aos Estados Unidos. Você concorda que a gente, em termos de pensamento também em relação a essas novas tecnologias, tudo, a gente tem um gap de atraso em relação, não só à adoção, mas em relação a pensamento crítico mesmo, em relação aos danos que isso pode causar? De uma forma, pensando numa média, sim, né? Tá. Numa média, sim. É lógico que aqui nós temos, né, Sim, grupos, focos de sim, excelência, etc., que são melhores, são iguais ou melhores do que em qualquer lugar do mundo, né? O país aquilo que a gente falou, né? O Brasil é um país, né? É um lugar comum, né? De contrastes tão sim, violentos, sim, né? sim. Mas, sim, por todas as condições, né? As condições nosso sistema educacional, das Sim, condições econômicas, né? Então, sim. Então, mas, por outro lado, a gente tem virtudes tão interessantes, né? sim. Tão interessantes. Né? A própria criatividade é muito Sim, cultural para a isso. gente. Isso não se compra, né? Assim, Não, não, não. é, Eu participei, vou falar bem rapidinho, de um evento que a gente fez na PUC junto com a Associação de Engenharia Brasil-Alemanha, um pouquinho antes da pandemia, foi presencial. E lá eles tinham um desafio onde eles pegavam uma universidade alemã, estudantes alemães, estudantes brasileiros, e cada equipe tinha que desenvolver uma solução que era um sisteminha para cultivar verduras em apartamentos, vertical, tá, uma mini estrutura de agricultura vertical, usando tá, sensores, tal, para irrigar na hora certa, medir a terra, enfim, tudo muito, muito bacana, né? E eles começaram com uma competição. tá. E no meio do caminho eles mudaram, eles juntaram as equipes, porque eles perceberam que os estudantes alemães eles estavam muito mais à frente do que os brasileiros na parte técnica e Tá. tecnológica, mas não eram tão Às criativos. vezes na criatividade se compensa, né? E os brasileiros eram muito criativos nas soluções, Tá, mas não conseguiam desenvolver porque não tinham tá. né, essa O estofo base, técnico. o estofo Tá, técnico. E tá. aí eles juntaram e falaram: não, não, parou a competição, vamos fazer uma cooperação. Que E o legal, projeto ficou fantástico, que sabe? legal. Então a gente tem uma questão, questões culturais, inclusive, que são Sim, muito interessantes para a gente potencializar. E a segunda coisa, ainda em relação ao ponto de atenção, é exatamente aquilo que nos separa, aquilo que nos divide, né, que você falou. Né? Então, hoje, a IA possibilita, enquanto tecnologia, né, um mau uso dela, né, na questão da desinformação, das fake news. Isso é muito importante, né, no tá. caso do Brasil. Né? Isso pôs em risco a nossa democracia e ainda põe, né? Isso é uma Sim, situação que não está superada. sim.
Então, a gente conseguir lidar com isso, tentar, como você falou, né, tentar quebrar essas bolhas, né, tentar, evitar que haja manipulação em massa, né, haja desinformação em massa, e isso sirva a grupos ou a interesses que não interessam a nação como um todo. Acho que esse é um ponto de atenção que isso permanece. E tem novas tecnologias que podem, digamos, intensificar isso, né? A gente fala das fake news, mas agora a gente já está entrando na era da deepfake, Sim. né? E já está rolando, né? Todo mundo conhece, ainda não está sendo usado tão em massa, mas já tem vários exemplos. Você imagina, né? Aquela mensagem apócrifa, né? Alguém falando um textinho lá assinado, alguma coisa, muita gente acredita. Imagina você ver uma imagem, o Uma rosto, a imagem. voz de alguém É. falando. Então isso é muito poderoso. Até provar que aquilo é fake Hoje já, já já, era, já foi, já né? era, porque daí já veio mais 1 milhão É, de é, notícias em cima e aí você nem consegue checar a fonte, né? sim, Então acho que esse é um outro ponto de atenção, porque esse desafio continua, certo. sabe? Que o quanto isso pode, de alguma maneira, quanto isso nos divide e quanto isso ainda traz risco para a nossa estabilidade. Tá. Legal. E aí uma outra pergunta, assim, mais no aspecto pessoal, né, você como sendo um estudioso aí do assunto, né, como é que você lida, né, no dia a dia com as redes sociais, né? Você tem ansiedade com isso, assim, como é que você usa a tecnologia no seu dia a dia? Essa coisa do compartilhamento de dados, né, da coisa da privacidade mesmo que se tem, né, no dia a dia. Como é que você lida, como é que é o seu olhar? É casa de ferreiro, espeto de pau ou tem uma ou tem uma Boa questão, preocupação com boa isso? questão. Não, boa questão. Eu acho que todo mundo que, né, que usa, a gente é cooptado por Hum, isso, né? Então eu comecei particularmente, eu comecei a usar aquele alerta no celular que fala quanto tempo eu fiquei nas redes tá, sociais. tá, E tá. comecei a usar isso como, né, eu trabalho há muito tempo, né, porque também sou professor do departamento de administração, não só tecnologia, Hum, então trabalho com aquele conceito do indicador, você medir tá, as coisas, né? tá, Então isso para mim ajudou, eu comecei a olhar e falei: "Nossa, tudo isso?". tá. A hora que eu olhava a quantidade de horas, eu falava: "Não é possível", Tem que né, diminuir. você até duvida daquilo. Sim, sim. Então eu tento fazer essa regulação, longe do ideal, Tá. ainda a gente acaba ficando até viciado, né, toda hora você tem que olhar o celular. Sim, sim, Então eu sim. tenho que ter feito particularmente algumas coisas, não levar o celular, Tá, né. Sai para passeios, não leva o celular, né. tá, Então assim, mas eu acho que isso é um desafio, não tenho isso resolvido, sabe. tá. E a questão da privacidade, que isso está cada vez mais complicado, né, e tende Uhum. a piorar. Você vê hoje, por exemplo, você vai fazer uma coisa muito simples, né, você vai, não vamos falar nem de um pagamento, né, você vai, pontuar algum serviço que você usou, né, coloque aqui se você gostou. Você já tem que fazer uma Fazer um verificação um cadastro. cadastro de verificação de 2 fatores, vai uma É. mensagem para você está no computador, uma mensagem para o celular, vai para não Sim, sei aonde. Porque essa questão do risco cibernético, do ataque cibernético, isso aí está crescendo sim, muito e a tendência é continuar crescendo. Então, eu até, às vezes, eu comento, falo: olha, nesse aspecto, uma das coisas que a gente tem que fazer, ou é que a gente tem que saber, é que há uma probabilidade muito grande de tudo que a gente fala está sendo gravado ou está sendo filmado pelas mídias, pelas telas, né? A gente vê isso quando você tem sei lá, uma Alexa, algum equipamento em casa e começa a ver ofertas de coisas que você não pediu, você sim, não consultou no Google sim. e aquilo começou a aparecer para você. E aí nisso é interessante o pessoal, as pessoas, os profissionais de TI mesmo, os hard, né? Se você olhar a tela do computador deles, Eles todas têm todos uma proteção, eles é, nunca deixam aquilo é, aberto, a não ser quando eles é. estão fazendo a reunião, né? E isso é um ponto, né, se esses É, caras, né, deixam é porque é, tem alguma coisa, é. né. E aí, assim, para finalizar, assim, uma polêmica recente aí que foi o comercial da Volks com a Elis Regina, né, e com a Maria Rita utilizando ali a inteligência artificial, e que aí, né, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, aí essa coisa, porque, né, a empresa defendeu, né, regimes, né, e não é nem em relação a isso, mas acho que suscitou uma discussão interessante que é sobre a herança digital que se deixa, né? E aí a gente pode falar de uma celebridade, né, de um cantor que tem ali um espólio, né, de para ser utilizado como imagem, mas acho que isso suscita também a gente, né, assim, a gente que produz conteúdo, que tem a nossa imagem, né? Como é que você olha isso, assim, né? A gente vai ter que se preocupar com isso, né? Assim, talvez colocar no testamento ali, eu quero, meu filho pode usar a minha imagem ou não, ou eu quero que o conteúdo todo que eu produzi seja apagado, né? Como é que você olha isso, assim? Porque isso é uma discussão complexa, né? Assim. Complexa, complexa e não é encabida, né?
Porque tem, Não, que eu acho super, bobagem, eu foi acho super super legal. relevante. Gente, mas tem um monte de coisa. Também não, Sim, eu acho que é aquela coisa, é uma coisa muito nova que a gente nunca sim, tinha passado, né? Que a sim, tecnologia está trazendo esse problema para discutir. sim, De novo, cai naquela coisa, qual que é o limite? Ele precisa de limite. Porque se não sim, tiver limite, é a selva, né? sim. E tanto que você falou, por exemplo, a legislação no Brasil já tem uma jurisprudência de que você não tem direito como se chama? Ao esquecimento. Então você não adianta você colocar no testamento que apague tudo que você postou, que não Ah, vão apagar. tá, Entendeu? Eles não vão apagar. tá. O Supremo já definiu isso daí, outros países também. Tá. Né? Então, como é que lida com esse problema, né? E aí, o que está por trás disso? Não é, mas a família autorizou. Pois é, acho que naquele caso, talvez a família autorizou. Aí, mas a discussão é profunda, é o seguinte, mas a pessoa autorizaria? É, Começa por aí, é. né? Então, um ponto. O outro ponto é o seguinte, é, se você clicar aqui que você não aceita, aí ninguém vai usar. Mas aí, se Não você existe. não aceitar, você não consegue Você, nem usar seu telefone, você não consegue nem é. mandar um e-mail. Então, assim, aquela coisa da formalidade, que no Uhum. fundo é uma coisa de fachada, que Sim, você sim. é Você obrigado a não dar, tem escolha, você né? é coagido a dar um consentimento. Sim, Isso funciona para a maior parte das pessoas, né? sim. E o outro é também o constrangimento de outras vias, né? Você pode trabalhar numa empresa e, se você se recusa a fazer aquilo, né, dependendo da política da empresa, você pode ser prejudicado, você Sim, acaba sim, consentindo. sim. Então, realmente, esse comercial, acho que ele foi emblemático em várias Sim, questões, sim, né? sim. E traz debates que não são encabidos, não, sabe? São debates importantes, porque, né, o mundo é complicadinho, É, né? não, são novos debates, né, que É. E aí vão você tem que surgindo. estabelecer de uma maneira, agora a sociedade tem que estabelecer qual é a regra, o que pode, o que não pode, É. né? Porque a gente tem os princípios, né? Ainda bem, né? Sim, Constitucionais, sim, né? sim. De, de- E aí tem que adaptar isso, né, é, utilizar, né, o é, princípio não vai mudar, né, é. mas como é que você aplica Pois outras é, em última coisas, instância né. a gente vai lá e se abraça na Constituição, né? Nota que é maravilhosa e É, estabelece não, uma série, né, de direitos humanos, direitos das sim, pessoas, e tem as promessas que não são cumpridas, mas pelo menos estão lá a intenção. Se você não tiver, às vezes tem uma crítica na Constituição, né? Tem coisas lá que são impossíveis. Poxa, mas se você não tiver nada, não vai acontecer nada, né? sim, sim. Então, enfim, então é uma discussão bem, bem interessante. E agora, do comercial mesmo, né? A gente olhando o comercial com um pouco de atenção, a gente vê que como as coisas ainda estão em desenvolvimento, né? Então, tem determinados momentos, né, do rosto da Elise que parece um robô, né? Tá, Mas isso tudo, esse é o detalhe, né? Que você fala, mas a IA erra muito, ou não. Gente, mas daqui a, a um vai mês já não vai mais errar, já né. não vai mais É, errar, já vai é, estar mais perfeito, né? E assim por é, diante, né? Porque é a coisa da aprendizagem, né? sim, Então, a sim, coisa vai sim. numa E o velocidade. próprio homem, né, vai ali também, né, o humano vai Sim, achando formas de melhorar aquilo, né. sim, Ah, sim. legal. Professor, pô, que papo bacana aqui, acho que muitas coisas a gente poderia falar, né, horas e horas aqui, né, sobre esses temas, Uhum, principalmente quando a gente entra nesses temas, né, mais atuais aí de polêmicas e tudo. sim. Mas muito obrigado pela contribuição aqui para nossa temporada, né, foi muito legal. E eu espero que a gente possa se encontrar aí mais vezes, né, para poder discutir essas coisas. Obrigado aí pela presença e sigam a gente nas redes aí e a gente volta com mais novidades. Um abraço.